Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd e esse é o Nerd Esporte 360, o seu canal de dicas, análises e escalações para Cartola FC, notícias do futebol, curiosidades aí e muito mais. Então galera, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Desta vez vamos falar de Cartola FC rodada de número 1. Vamos trazer aí um esboço do nosso time aí para essa rodada primeira aí, né, do Campeonato Brasileiro e do Cartola, visando aí, quem sabe, uma boa valorização e claro, uma grande pontuação logo na estreia, tá? A única coisa que eu vou pedir para você é aquela de sempre, rapaziada, que é de você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, aquele like maneiro, clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e seguir a gente lá nas redes sociais, @NerdSport360 no Kawaii, no TikTok, no Instagram, no X e em todas as redes sociais aí, todas, @NerdSport360. Então vamos lá para o nosso vídeo sem mais enrolação, primeiro vídeo de Cartola 2024, rodada número 1. Mas antes, produção, solta aí a nossa vinheta! Então vamos lá galera, começando aqui a nossa escalação, tá? Lembrando que é um esboço ainda tem algumas coisas para acontecer nos campeonatos estaduais, estamos na reta final aí do Campeonato Paulista, Carioca, Gaúcho, né? Então vários campeonatos aí ainda rolando, então não é ainda o time definitivo, tá? Claro, a gente vai estar visando aqui a melhor escalação para poder trazer uma boa pontuação e também trazer aí uma boa valorização. Lembrando que o Cartola mudou aí o seu sistema de valorização, então eu vou trazer para vocês aqui também uma matemática fácil e tranquila para você saber o quanto seu jogador precisa para valorizar, para você não ficar aí procurando em vários sites aí, quanto que ele precisa para valorizar, quantos ele precisa fazer. Você vai conseguir fazer essa conta de cabeça e vai se concentrar mais realmente no confronto aí e no seu jogador aí que pode trazer uma boa pontuação. Então vamos lá, vamos para a prática aqui, né? Começando aqui pelo gol, como a gente sempre faz. E as primeiras opções que eu acho boas para essa rodada são as mais baratas, tá? Eu acho que de 10 cartoletas para baixo são as opções aqui que a gente tem que ficar mais de olho, porque os mais caros aí, caso desvalorizem, o prejuízo é muito grande. Então vamos nos concentrar em jogadores mais baratos, tá? A primeira opção que eu acho boa para essa rodada é o Bento do Atlético Paranaense. Na minha opinião, tá um pouquinho caro, mas vale a pena. Rossi do Flamengo também é outra dica interessante. Gosto também do Rocher, da equipe aí do Internacional, e o Gustavo do Criciúma. O Gustavo do Criciúma tava meio unânime pra galera, mas depois de alguns jogos do Criciúma, o Criciúma vem tomando alguns gols. O Juventude, que é o seu adversário, cresceu muito nesses últimos dias, eliminando o Internacional no Campeonato Gaúcho. Então o Gustavo começou a aparecer aí uma opção não tão viável, tá? Apesar dele precisar de apenas 1,57 para começar a valorizar. Como que eu cheguei nesse número? Vou te contar agora. Eu consegui, quando eu vi ali o mínimo para valorizar, que você consegue fazer isso lá no Gato Mestre, tá? É um plano que tem aqui para quem é pro no Cartola. Eu consegui ter essa visão aí de quanto que só batendo o olho eu sei mais ou menos quanto precisa valorizar, que é você dividindo o preço do jogador. Um exemplo, Gustavo custa 3 cartoletas, ele vai precisar da metade do seu preço e mais um pouquinho para começar a valorizar, ou seja, 1,50, que é metade de 3, mais um pouquinho, cerca de 1,70, 2 pontos para começar a valorizar. O Rocher, por exemplo, que é o que custa 5 cartoletas e foi eleito bom e barato dessa temporada. 5 cartoletas ele vai precisar de 2,70 para valorizar, ou seja, 2,5, que é a metade dos 5, e mais um pouquinho para começar a valorizar, 2,70 mais ou menos, tá? Outro também aqui, exemplo, Rossi, por exemplo, 9 cartoletas, ele vai precisar de 4,5 para poder dar os 9, e mais um pouquinho, ele vai precisar de uns 4,70, 5 pontos para começar a valorizar. E aí você também pode arredondar para cima, que fica até melhor. E aí você começa a pensar mais no confronto. Por exemplo, o Bento, ele custa 10 cartoletas. Vale a pena colocar ele no jogo? Vale a pena arriscar com ele? Porque ele vai precisar de cerca de 5, 6 pontos para começar a valorizar. Ele vai ter que segurar um SG e fazer uma defesa para começar a ganhar alguma cartoleta. Se ele tomar um gol, ele vai ter que fazer pelo menos umas 5, 6 defesas para começar a ter uma valorização. Pode ser que ele segure SG? Pode, mas eu acho arriscado devido ao preço dele e o que ele tem que fazer para poder ganhar pontuação, para começar a valorizar caso ele tome um gol. Então eu prefiro jogadores um pouco mais baratos, como por exemplo o Rocher, que no último jogo
foi eliminado para o Juventude, mas tem uma possibilidade de defesas e tem uma possibilidade de SG também. Afinal de contas, o jogo contra o Juventude foi 1-1, o outro jogo anterior foi 0-0 e o Internacional vem tomando poucos gols. Não é uma equipe que vem tomando muitos gols. Então, me parece que se caso dê muito errado para o Internacional não vai tomar uma goleada do Bahia. E aí, de repente, mesmo se o Bahia fizer um gol, o Rocher, com as defesas que ele costuma fazer, e o Bahia sendo um time muito ofensivo, ele consegue bater facilmente esses 2,70 que precisa para começar a valorizar. Então nós vamos escolher o Rocher, mas tem todas essas outras opções aqui que eu trouxe para vocês, que também vale a pena, e você vai vendo aí a sua estratégia que você acha melhor, tá bom? Mas eu vou de Rocher por enquanto, tá? Agora vamos passar para nossa zaga. E aqui na zaga, claro, sempre tem os medalhões, Murilo, Gustavo Gomes, Léo Pereira, essa galera custando 11, 13, 15 cartoletas. Apesar do Cartola ter mudado a métrica de valorização, mesmo um jogador muito caro, como por exemplo o Murilo, que é o mais caro, ele não vai desvalorizar tanto. Mas não vale a pena você pegar um jogador de 15 cartoletas com ele tendo que fazer pelo menos um gol para começar a valorizar. Ele é um zagueiro, então pode ser que ele faça um gol? Pode, mas não é a função dele ser o goleador do time. Então a gente vai escolher jogadores um pouco mais em conta. Fabrício Bruno é uma boa opção, foi muito bem na seleção brasileira, custa 7 cartoletas e precisa de 3,70, 4 pontos para começar a valorizar. Félix Torres, a mesma coisa, um jogador que desarma bastante, fez 5 gols na temporada passada pelo Apertura do Campeonato Equatoriano, vale muito a pena. Pedro Henrique, interessante também, vai precisar de 3,5 aí, de 3 a 3,5 para começar a valorizar, então é uma boa peça também, tá? Gosto também aqui do Vitão, custando 5 cartoletas, precisa só de 2,70. Gosto muito também do Zé Ivaldo da equipe do Cruzeiro e devo fechar com ele pensando no SG, quem sabe até um gol. É um zagueiro artilheiro, já marcou 2 gols nessa temporada e vale a pena aí, caso ele não segure o SG, ele vai precisar só de 2,70. Então 2 desarmes ele já consegue bater essa meta. O Botafogo tá com um time bem insinuante, chegando muito no ataque, então acho que vale a pena ter um Zé Ivaldo no time. Essa é minha estratégia, tá? Tem outras opções interessantes, o Thiago Santos tá jogando muito bem pelo Fluminense, fazendo alguns desarmes, né? Indo muito bem pela equipe tricolor, e fora outras peças assim como Ferrarese do São Paulo, que é uma boa opção também, vai enfrentar um Fortaleza que não vem bem aí, né, nos últimos jogos, então tem boas peças. Eu por enquanto tô indo com ele e vou fechar com o Fabrício Bruno. A fase está espetacular, pode ser até que pinte um gol, de repente até um SG, ele precisa de pouco para valorizar, faz muito desarme, então vale muito a pena. Vamos com essa dupla Zé Ivaldo e Fabrício Bruno por enquanto. Como eu disse, ainda estamos nas retas finais aí dos campeonatos, de repente um campeonato carioca aí o Flamengo perde aí numa goleada pro Nova Iguaçu. Tudo bem, é meio inesperado, mas isso pode trazer aí uma falta de segurança para a equipe para o começo do Campeonato Brasileiro. Então vamos ficar de olho também nos estaduais, tá? Agora vamos passar para as nossas laterais. E nas laterais temos uma renca de jogadores bons. Juninho Capixaba, Marlon, o Arana, Piquerez, temos o Marcelo, o William tá jogando demais, mas são jogadores relativamente caros. Gosto do William para baixo, tá? Eu acho que tem potencial. O Bustos é uma boa opção, o Mike, excelente opção, o Ayrton Lucas custando 7 cartoletas, pode ser muito boa opção, é um cara que chega muito na área, faz gol, dá assistência, desarma bastante, então pode ser um cara muito interessante para essa rodada. Mas eu vou fechar por enquanto com o Madison, custando 5 cartoletas, ele precisa de 2,70 para começar a valorizar, vai enfrentar um Cuiabá que tem no Matheus Alexandre, que vai cair ali pelo lado dele, um lateral que ataca muito, então ele deve ter muitos desarmes, deve ter muito trabalho com o Matheus Alexandre, então por enquanto eu vou com o Madison, tá? Mas temos outras opções, ó, o Matheus Alexandre aqui, tem o Ramon também, temos o Varela, que é a ótima opção. A única problema é que ele vai jogar fora de casa e até quando joga em casa ele joga muito recuado, afinal de contas o Ayrton Lucas, como eu disse, chega muito no ataque e o Varela recua um pouquinho para ser esse terceiro homem na zaga do Flamengo quando o Ayrton Lucas sobe. Ele não é um cara que sobe muito pro ataque, então não vou com ele, mas vale muito a pena pelo preço, tá bem barato. Marcelo Hermes do Criciúma é outro lateral que é um atacante também, ele chega muito no ataque e esse confronto é um confronto que os dois precisam vencer, porque na minha opinião é um confronto da parte de baixo da tabela, são times que vão brigar contra o rebaixamento, então é um confronto direto, é importante para os dois clubes aí sair com um bom resultado, e o Marcelo Hermes pode ser muito interessante para a rodada, custando só 3 cartoletas, vai precisar de no máximo 2 pontos, 1,70 aí para começar a valorizar, tá bom? Eu vou fechar, galera, com um outro jogador que eu acho que vai ter muito trabalho também, que é o Hugo, da equipe do
Corinthians vai pegar o lado do Hulk por ali, né? Espero que ele faça um bom campeonato. Ele foi muito bem pelo Goiás na temporada passada. É um bom lateral, então ele deve desarmar bastante ali. Se segurar o SG, vai ser uma pontuação muito alta. Então, espero aí no Hugo uma boa opção. Ele vai precisar de 2,70 apenas para começar a valorizar, beleza? Agora vamos passar aí para o nosso meio de campo. E aqui no meio de campo, galera, pô, dá uma vontade de escalar Rafael Veiga, Arrascaeta, John Arias jogando em casa contra o Red Bull Bragantino, Alan Patrick em casa contra o Bahia, mas por enquanto eu vou optar por jogadores mais em conta, um pouquinho mais barato, tá? Então, Matheus Pereira, excelente opção para rodada, custando 9 cartoletas, vai precisar de pelo menos 5 pontos para começar a valorizar, uma assistência ele já tá valorizando. Maurício, foi expulso no último jogo do Campeonato Gaúcho, vamos aguardar para ver como ele vai se desenrolar, mas por enquanto será uma das peças que eu vou para essa rodada, tá? Ele estava fazendo um bom Campeonato Gaúcho no início do ano, fazendo gols, dando assistência, sendo muito participativo, mas esse último jogo aí ele ficou meio balançado. Vamos ver como ele vai estar daqui para o começo aí do Campeonato Brasileiro. Por enquanto nós estamos com ele precisando apenas de 4 e um pouquinho para começar a valorizar. De La Cruz, muita gente indo com ele, corre, tem a mesma, precisa do mesmo tanto para valorizar do Maurício, só que o De La Cruz está jogando um pouquinho mais recuado. Eu acho que o Flamengo jogando fora de casa, ele vai ficar ali mais cuidando da parte defensiva e saindo um pouco para o ataque, não tanto quanto saía lá quando jogava no Boca Juniors, a não ser que o Arrascaeta não vá para o jogo e aí realmente ele vai precisar de atacar, mas por enquanto não vou com o De La Cruz, tem muita gente indo com ele, mas é uma boa opção, tá? Eric também gosto muito, do Atlético Paranaense, fez um bom campeonato passado e vale muito a pena. Shailon do Atlético Goianiense, tem sido um dos artilheiros da equipe, destaque desse time. O Atlético Goianiense está implicando goleada atrás de goleada no Campeonato Goiano, mas temos que lembrar que é o Campeonato Goiano e ali ele vai enfrentar o Flamengo, defesa que ainda não tomou gol com o time titular em 2024, então é um confronto muito difícil para o Atlético Goianiense. Não vou com ele por enquanto, mas o tanto que ele precisa valorizar é muito bom, apenas 3,70, tá? E um cara que eu vou nessa rodada é o Garro, tá? Tem muita gente aí vendo outros jogadores, eu vou escolher o Garro. Ele precisa só de 3 e pouquinho, 3,50, 4 pontos para começar a valorizar. Ele chuta muito bem de fora da área, tá sendo cobrador de bola parada, tem sofrido faltas, então vou com ele. Pode ser que pinte uma assistência, de repente um golzinho, ou ele consiga fazer pelo menos algumas pontuações aí para poder bater a meta de valorização, né? E vou fechar com o Dimitri Payet, né? O último jogo, ontem teve um jogo aí do Grêmio contra a equipe do Caxias. O Grêmio tomou 2 gols no final do segundo tempo, deu um mar de oportunidades para a equipe do Caxias, né? Conseguiu ir para a final ganhando de 3-2, fez um primeiro tempo espetacular, mas o segundo nem tanto. É uma equipe que sofre o mesmo problema do ano passado de ser uma equipe que toma muito gol. E temos o Dimitri Payet, o grande cérebro desse time do Vasco, tem feito gols, dado assistências, então dificilmente não escalá-lo para essa rodada. O Vasco jogando em casa, precisando começar muito bem o Campeonato Brasileiro para não sofrer o tanto que sofreu na temporada de 2023. Precisa só de 2,70 para valorizar e fecha aqui o nosso terceiro meio-campista, tá bom? Agora vamos passar para o nosso ataque. E aqui no ataque, galera, temos ele, Hulk, Paulinho, Ener Valencia, Caleri, Veguete, Pedro. Toda essa galera é pra ficar de olho pra temporada, tá bom? Flaco Lopes, que custa apenas 10 cartoletas, precisava de 5 pontinhos aí, 5,5 pra começar a valorizar, então acho que vale muito a pena pra rodada. Gosto também do John Kennedy, que é uma boa opção pra essa rodada. Diogo Costa tá fazendo um bom campeonato e o Pavão, os dois estão fazendo uma boa dupla no Grêmio. A volta do Soteldo pode ainda incrementar mais esse ataque, então fica de olho nesses jogadores. Pavão, Diego Costa precisam de apenas 4,5, 5 pontos para começar a valorizar. Mas eu vou fechar, galera, com o Yuri Alberto, tá? Eu vou diferenciar um pouquinho com ele, pensando aí num gol em casa. O Corinthians está muito bem treinado pelo Antônio Oliveira e eu acho que pode surpreender esse Galo que tá estreando técnico ainda, tá? Então o técnico ainda precisa colocar aí o seu pensamento de futebol em campo, então pode ser que esteja aí no momento de adaptação o Galo por enquanto. Então vamos aí com o Yuri Alberto, mas é por enquanto, tá? Gosto do Gilberto para essa rodada, como eu falei, o Criciúma vem tomando gols e o Juventude subiu muito de produção. O Gilberto vem fazendo gols e eu acho que vale a pena ir para a rodada, tá? Mesmo sendo fora de casa. Ferreirinha, ótima opção, pensando em velocidade, saiu machucada aí nas semifinais aí do Campeonato Paulista. Talvez a questão física seja um problema, fica de olho, beleza? Osvaldo é interessante, mas vai enfrentar uma defesa bem difícil como a do Palmeiras. Temos outras opções como
o Everton Cebolinha, que é o bom e barata escolhido para essa temporada, e claro, será o nosso segundo atacante devido à força de ofensividade que ele tem. É um cara que sofre falta, chuta no gol, pode dar assistência, pode fazer gol e vai enfrentar um Atlético Goianiense, mesmo sendo fora de casa. É interessante, afinal de contas, lá em Goiás o Flamengo tem uma torcida gigante e não chega nem ser tão fora de casa assim, tá? Já fechamos por enquanto aqui com o Yuri Alberto, fechamos por enquanto com o Everton Cebolinha e vamos fechar aqui, galera, sabe com quem? Com o Flaco Lopes, tá? Eu acredito que o Flamengo deve fazer um golzinho no Vitória, que o Palmeiras deve fazer um golzinho no Vitória, e eu acho que é uma peça interessante, tá? Mas tem, como eu disse, tem outras opções muito boas, tá? Então, por enquanto é isso, galera. Vamos agora passar pro nosso treinador. E para treinador, nós temos outras boas opções. Se o Tite não fosse tão caro, provavelmente eu iria com ele nessa rodada. Mas temos também aí o Cuca, que vale muito a pena, do Atlético Paranaense. Temos o Eduardo Cudê, que pode se recuperar contra o Bahia. Temos também, por enquanto aqui, o Roger Machado e o Cláudio Tencati. São dois técnicos que cada um pode sair com a vitória. Como são bem baratinhos, devem bater a meta aí de pontuação, tá? Por enquanto eu vou com ele, tá? Por enquanto eu vou com o Cuca, da equipe do Atlético Paranaense. Tá um pouco caro para treinador para chegar a 10 pontos, para chegar a 5 pontos, aí precisa vencer o jogo, mas por enquanto eu vou com o Cuca. Lembrando que faremos algumas mudanças ainda nesse time, é um time base, tá? E é bom que você pega aí também outras opções diferentes do que o pessoal tá trazendo. Pouca gente tá trazendo o Yuri Alberto, pouca gente tá trazendo o Garro, o Hugo do Corinthians como lateral, então tem poucas, eu vejo poucos, o pessoal falando pouco desses jogadores aí, então fica de olho nessa galera. Vamos montar um banco de reservas e já voltamos. Então é isso, galera, nosso time ficou montado aí como Cuca, o nosso treinador, Rocher no gol, Zé Ivaldo e Fabrício Bruno na dupla de zaga, Hugo e Madison nas laterais. No meio de campo vamos de Garro, Payet e Maurício, e no ataque Everton Cebolinha, Flaco Lopes e Yuri Alberto. Esse time custou 79 cartoletas e o banco de reservas tem Gustavo do Criciúma, Varela do Flamengo, Ferrarese do São Paulo, Felipe Matheus da equipe do Criciúma e o Pedro Raul do Corinthians, beleza? E o nosso capitão para essa rodada será Everton Cebolinha por enquanto, tá? Vamos colocar aqui o Cebolinha de capitão por enquanto, beleza? Lembrando que é um esboço, tá, galera? Então acompanhe os nossos vídeos aí, porque a gente já soltou vídeo top 10 meias para você ficar de olho, top 10 laterais, top 10 zagueiros, top 10 goleiros para você ficar de olho no Cartola, sem contar que lá nas redes sociais estamos soltando também dicas rápidas, tá? Então segue a gente, @NerdSport360 aqui no YouTube, lá nas outras plataformas também sempre @NerdSport360, beleza? Então é isso aí, galera, primeiro vídeo, rodada 1, Campeonato Brasileiro Cartola FC 2024, um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós e tchau!